Olá pessoal, bem-vindo então à nossa live da semana de inspeção de PSV. Então hoje vocês devem estar sabendo, né, da nossa semana que está começando hoje. Então hoje à noite, dia 5, 6 e 7, então começa hoje nossa primeira aula, que nós vamos liberar para vocês a partir das 19 horas, tá? Então eu estou passando aqui para a gente conversar um pouco e falar de algumas questões, né? Então, tipo assim, seria um aquecimento para a nossa semana e a nosso projeto, ou melhor, a nossa programação é que nós façamos todos os dias, mais ou menos esse horário, 10 horas, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas mais ou menos 10 horas, tá? Para a gente conversar e eu vou esclarecendo, né, perguntas que normalmente o pessoal me faz. O pessoal traz questões, tá? Então eu tenho algumas aqui que eu vou separando, vendo, né, umas um pouquinho mais elaboradas, outras um pouquinho mais simples, né? Então eu faço uma mescla para a gente então poder aqui tratar esse assunto. Vocês estão convidados a participarem, vocês podem fazer pergunta, né? Vocês podem se manifestar, vocês sabem o nosso Instagram, vocês podem ir lá tranquilamente postar suas perguntas que eu vou estar respondendo para vocês. Tirando essas dúvidas, às vezes pode ser uma coisa bem simples, tá? É assim, ó, não existe pergunta que não deva ser respondida, tá? Eu já sou instrutor há algum tempo, para mim toda pergunta é válida, da mais simples até a mais elaborada. Se for mais simples, para mim é tranquilo de responder. Se for mais elaborada, às vezes eu preciso preparar uma resposta, tá? Porque, assim, falar por falar, eu acho que não faz sentido. Então a gente sempre tem que agregar. Bom, então, sem delongas, vamos falar aqui responder algumas questões. Eu separei três, dessas três, duas são bem elaboradas, tá? Como eu falei para vocês. Então, assim, eu vou ler para vocês, para que vocês saibam do contexto. A primeira pergunta, na verdade, ela virou... Eu fiz duas aqui, tá? Então, assim, para quem trabalha com inspeção de equipamentos NR13, vale a pena oferecer serviços de inspeção, manutenção? Aqui colocou calibração, tá? Calibração de PSV ou a terceirização é a melhor alternativa? Ou a terceirização é melhor? Existem duas formas que eu posso responder essa pergunta, tá? Eu vou responder a primeira vai ser o Xavier, tá? A minha resposta da minha experiência e de como eu vejo essas questões. Bom, certamente vale a pena a pessoa realizar então o serviço, agregar, né, dentro da inspeção a manutenção. Normalmente as empresas querem o quê? Elas querem lidar com uma pessoa só. Então elas querem responsabilidade de uma pessoa só. Ah, não, mas eu vou terceirizar, o pessoal vai vir comigo e aí eu vou ter junto. Então eu só vou tratar com o cliente e depois vou tratar com a pessoa que estiver fazendo para mim, né? Legal, também pode ser assim. Mas o que acontece, tá? Quando a gente está na frente da atividade, a gente tem todo o portfólio para esse trabalho, a gente consegue otimizar custo, qualidade, tá? E satisfação do cliente. Em terceiro lugar, tá? Porque principalmente, tá? A questão de custo, tá? A gente consegue fazer a gestão, a gente consegue trabalhar dentro de um valor que eu tenho gerência sobre as atividades, eu consigo cobrar mais evolução, eu consigo dar condições para que as coisas aconteçam de uma forma mais correta e também de uma forma mais ágil. E eu consigo, então, dar mais qualidade. Por que eu falo isso? Porque eu tive vários problemas quando comecei a manutenção. Nós não tínhamos, por exemplo, um serviço de usinagem, tá? A gente tinha terceirizado. E eu sofria bastante com isso, tá? Aí depois passou algum tempo, claro, a gente foi montando a oficina, foi se estruturando, e o que aconteceu? Que a gente conseguiu, então, ter esse recurso de manutenção
junto dentro do nossa empresa, lá dos nossos laboratórios, das nossas oficinas. E isso agilizou muito, deu muita velocidade, deu muito trabalho. Então, deu muito trabalho, não, muita qualidade no trabalho, tá? O que que acontece? Eu consegui então mapear todos os detalhes de problemas, de dificuldades, e a gente foi construindo então, equipando para atender essa demanda. Eu só tomar um cafezinho para... Aí o que que acontece, tá? Então, realmente, tá? Eu acho que esse é o fato. Outro fato, eu falei num vídeo, que quando vocês começam a estudar PSV, quando vocês começam a se desenvolver em PSV, né, justamente para fazer os trabalhos, vocês começam a perceber coisas que o fornecedor de vocês às vezes não executa, o fornecedor às vezes de vocês não... às vezes não é que ele não queira fazer, ele não está preparado, tá? A não ser que vocês desenvolvam uma empresa e cobrem alguns tipos de treinamento que essa pessoa tem que ter. Mas eu digo assim, vale a pena implementar. Agora, qual é o outro detalhe, tá? O outro detalhe é a questão de investimento para fazer esse trabalho, tá? Para garantir isso aí. Então a gente precisa ter bancada, ter dispositivos de lapidação, precisa ter pastas de lapidação, ferramentas, padrões, né? Então uma estrutura de oficina necessária para executar. Mas isso é uma coisa que a gente vai se construindo com o tempo, né? Qual é que é a vantagem? Então a vantagem realmente é dominar, estar na mão todas as alternativas referentes à manutenção, né? E o trabalho referente aos ensaios, calibração e manutenção, tá? Basicamente é isso, tá? A terceirização, ela seria uma alternativa. Sempre é válido ter um parceiro que possa fazer isso, tá? Seria uma alternativa para alguns detalhes, tipo válvulas mais robustas, quando tem um escopo muito maior. Por exemplo, toda oficina, toda empresa tem uma capacidade produtiva. E isso aconteceu comigo quando eu era gestor lá na última empresa que eu trabalhei. Eu fazia assim também. Então eu tinha uma capacidade produtiva. Quando o trabalho aumentava muito, aí nós partimos para uma terceirização, que era chamar gente de fora para compor então a nossa equipe. E aí a gente daí dava uma selecionada, a gente fazia uma pesquisa com os parceiros que nós tínhamos, né? E daí nós definimos qual é que era o tipo de profissional. E o que se fazia? Bom, eu era da empresa, minha equipe básica era da empresa, então todas essas pessoas aqui, elas viravam líderes. E a gente colocava as outras que vinham de fora para fazer, então, complementar, e aí elas eram supervisionadas pelo nosso pessoal. Tá? Isso também é uma possibilidade, tá? Mas é assim, no geral, era a nossa equipe que fazia. Quando acontecia isso, eram grandes paradas. Tá? Então, sei lá, uma vez por ano, 2 vezes por ano, às vezes 3 vezes, dependendo da situação. A maioria das paradas nós sempre tentávamos negociar para conseguir fazer dentro de um tempo onde a nossa equipe mesmo realizava, por causa da responsabilidade técnica desse trabalho de inspeção em válvulas de segurança, ok? Então, sim, respondendo, sim, vale a pena fazer isso aí. Deixa eu ver, tem pessoas perguntando. O Thiago perguntou se o conteúdo vai ficar salvo. Vai ficar salvo, Thiago. Obrigado pela pergunta. Vai ficar salvo sim, tá? Depois vocês podem olhar tranquilamente, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Nós estamos aqui justamente para a gente... É um debate, é uma troca de experiências, tá? Então vamos trocando ideias. Segunda pergunta. Eu consigo fazer o serviço de inspeção de PSV e todos os outros procedimentos, né, que são os detalhes, né, que a gente vai falar hoje, a partir das 19 horas vai começar a primeira aula. Então vocês vão ver hoje, amanhã e quinta-feira. Na quinta-feira o fechamento lá com a questão de emissão de certificado, né, uma noção para vocês, a preenchimento de formulário, né, uma simulação de inspeção ali de bancada, né, que eu faço, na verdade, não simulo, eu faço ela, depois a gente
preenche todos os documentos. Então, esses procedimentos, tá? No próprio local da inspeção, onde os equipamentos vão ser inspecionados, antes de responder, mais uma pergunta aqui do nosso pessoal aí que está assistindo. O Thiago também perguntou quais seriam os primeiros passos para iniciar a inspeção das PSVs. Tá, dados. Os primeiros passos são dados, tá? Eu não sei se essa é a tua pergunta. Os primeiros passos, eu não sei fazer, nunca fiz. Então, esse é os passos que tu quer saber. Bom, então tu precisa de conhecimento. Agora, se tu já tem o conhecimento, né, e tu quer saber quais são os primeiros passos para iniciar, eu já trabalho, mas, cara, por onde eu começo? Mesmo sabendo, sempre nas informações, tá? Depois das informações, aí vem o preenchimento do formulário, né, botar dados, e depois sim, executar o teste de recebimento, para fazer então uma visão geral de como essa PSV chegou até você. Agora a resposta, assim, uma orientação na verdade, né? E uma justificativa por que é importante fazer a inspeção de recebimento. Cara, eu bato fortemente nisso aí, sempre que eu falo em treinamento, sempre que eu estou conversando com alguém, né? E na minha equipe eu enchi o saco do pessoal sobre isso aí, porque assim, quando a válvula sai do processo, eu preciso transcrever como ela saiu. Por isso o cuidado na remoção, não bater, colocar ela verticalmente, prender ela bem se for feito um deslocamento dela em cima de alguma carroceria, e aí chegar na oficina e ser tratada com muito cuidado, tá? E aí quando colocar na bancada, fazer os ensaios para registrar e certificar, digamos assim, tá? Que a válvula realmente estava íntegra ou não estava. Essa informação é muito importante para a produção. Ah, Xavier, mas tem gente que não dá muita bola, que só quer certificado. Legal, mas tem muita gente que se preocupa com isso, tá? E isso é qualidade de serviço, tá? Isso é um diferencial que você pode ter na sua atividade. Então, apresentar um bom relatório de recebimento, que na verdade vem tudo junto, mas boas informações coerentes de como a válvula chegou. Isso aí é um diferencial, tá? Principalmente com fotos, né? E um registro, um relato descrito, né? Coisa simples, né? Mas que não estava obstruída, que tinha sujidade, que, por exemplo, pequenos pontos de corrosão, por exemplo, vazamento, se estava ou não estava vazando, se a válvula abriu no ponto certo ou não, na pressão certa ou não. São detalhes fundamentais para uma tomada de decisão do cliente, do PH, né, ou do pessoal de inspeção de equipamentos que cuida dessa parte de NR13, certo? Espero ter respondido, Tiago. Se caso ficou mais alguma dúvida, por favor, tá? Fique à vontade. Então tá, voltando então à questão, eu consigo fazer o serviço de inspeção de PSV em todos os procedimentos necessários no próprio local? Sim, é possível, desde que você tenha uma estrutura móvel, tá? Eu fiz várias vezes esse tipo de atividade, né? Daí eu com minha equipe, lógico, né? A gente montava então uma estrutura dentro do cliente, e o cliente cedia um local para nós, onde tinha bancada, nós levávamos a bancada, levávamos os cilindros de nitrogênio, levávamos as pastas de lapidação e os blocos de lapidação. E, claro, né, o ferramental, né, caixas de ferramenta. E aí trabalhávamos lá. Xavier, tá, e se tiver que usinar? Bom, teoricamente, ou tecnicamente, a usinagem é uma opção, não é um item específico, tá, do processo de manutenção em PSV. Existe muita usinagem que precisa fazer, às vezes em questões de um dispositivo, né, a questão de tu melhorar repassar alguma rosca de uma haste, ou do próprio parafuso de carga, tá? São situações, tá? Mas assim, no grosso mesmo, teoricamente, a lapidação ela é o principal trabalho, tá? Então é lapidar. Agora, se precisar fazer muita usinagem, bom, isso aí não é na maioria das vezes. Então a gente sim consegue fazer esse procedimento, é possível, ele se torna ágil, só tem um detalhe que aí tem uma questão que é importante, são ferramentas de apoio. O que são as ferramentas de apoio? Por exemplo, eu vou tirar um bocal, preciso remover a válvula, muitas vezes, na minha oficina, nós tínhamos uma bancada chumbada no chão,
ela tinha mais ou menos uns 80 centímetros ou 800 milímetros de altura, e nela tinha uma placa de torno, onde a gente prendia o bocal e girava o corpo, né? E aí, como ela estava presa no chão, a gente pegava uma chave de muitas vezes uma alavanca, né? Ou uma própria chave da grifo, e aí a gente ia trabalhando em cima, desmontando esse processo aí, tá? Outra coisa, às vezes para tirar o bocal a gente precisa de fogo, então teria que ter um setorzinho de caldeiraria. Mas o que acontece? Isso são situações que eu estou falando. Na maioria das vezes não precisa dessa estrutura toda, tá? Então o que precisa ficar atento? Cara, tem algum parceiro, tem alguém, apenas saber se quando você pegar um serviço, você for fazer no local, você falar com o seu cliente, você tem uma possibilidade de ter torno? Se precisar, tem a possibilidade de repente, algum maçarico, alguém que vai executar ali esse trabalho, se for necessário? Sim, tem. Beleza. É isso. Tá? São precauções para não ficar, depois que tirou a válvula, tem que voltar íntegra. Então a gente não pode titubear. Certo? Então é possível fazer sim. Mais uma pergunta? Alfa PR 2010. Fazer calibração de PSV com 215 bar de pressão, como se faz? Beleza, boa pergunta. Assim, existem alguns tipos de compressores, tá, que vão até essa capacidade de pressão. Tá? Então eu conheci dentro do fabricante, tanto é que o reservatório dele era uma bola, tá? Era uma esfera. E aí ali tinha capacidade realmente para fazer até 300 bar, se não me engano. Tá? Xavier, eu fiz usando calço hidráulico, tá? Que era, eu tinha um dispositivo onde a gente coloca o N2 junto com uma bomba hidráulica. E aí depois a gente vai pressurizando a bomba hidráulica e ela vai levantando a pressão. Então eu enchia, por exemplo, com 150 kg/força por centímetro quadrado e eu chegava até 250 fazendo o calço hidráulico. O único detalhe que tem que se cuidar com isso é se na hora do disparo, se houver um disparo, e às vezes há disparo por causa da pressão a ser elevada, a tendência, pelo escoamento sônico que tem a válvula, que é a característica dela, a arrastar a água junto. Então tem que cuidar com esse critério. Tá? Eu vi alguns outros fabricantes também usando um cilindro, né? E esse cilindro é um pulmão gigante, né, gigante não, cilindro de 10 metros cúbicos, né? Gigante porque eu estou pensando comparado com o pulmão da bancada. Então, aonde ali tinha N2, e aí claro que o volume era muito maior, e aí então a chance de arrastar a água era menor. Tudo depende dessa questão. Então, se tu conseguir fazer, cara, funciona muito bem, né, esse processo assim. Outra alternativa seria um buster, tá? Seria aí sim botar um N2 na entrada e o buster fazer esse processo. Só que aí, em termos de custo, ele é bem mais elevado, tá? Um buster não é muito barato. Então, como alternativa, eu acho que vale a pena essa questão de ter na tua bancada, né, o dispositivo, que seria um manifold, onde tu pode usar N2 e água. É muito simples de fazer. Tem no nosso curso, tem uma aula onde eu falo sobre isso, tá? Sobre esse dispositivo aí. Se qualquer coisa, você pode também estar entrando em contato comigo aí depois, pelo próprio Instagram. Se você tiver desejo de ver, eu posso te mandar de repente um print da tela da apresentação que eu faço. Dá para te ter uma noção, ele tem uma breve explicação, tá? Que você pode de repente analisar e ver, né, se isso faz sentido. Tá bom? Fique à vontade aí para fazer as questões. Se ficou mais alguma dúvida, por favor, né, também fique à vontade. Bom, voltando aqui, tá? Então, só para concluir, então, é possível fazer no próprio local, tá? Só tem que, como falei, vai depender do tamanho, né, e do tamanho do trabalho, quantas válvulas, onde é, né, e também relacionado ao tipo de válvula, tá? Mas é possível e nós já fizemos e não foi nenhuma nem duas, foi várias vezes que eu mobilizava a equipe para isso, tá? Então, existe hoje em várias empresas que tem uma unidade móvel. Então, é uma caminhonete, né, uma Fiorino aí, não sei o nome todos os caminhonetes,
E aí ali ele abre a porta e aí tem a morsa, tem um cilindro, tem uma bancadinha móvel. Tá? Claro que são válvulas de pequeno porte, válvulas de grande porte, aí daí precisa uma estrutura maior, aí levar de repente uma bancada maior, com um caminhão, tudo depende da situação, certo? Em geral, tá, eu conheço muitas empresas que executam esses trabalhos remotos, assim, tá? Com bancadas e tudo mais. E se vocês procurarem na internet, tem muita bancada móvel, né, pequenas, assim, né, específica para essas atividades que cabem num porta-mala, por exemplo, de um carro de médio porte. Exemplo, Gol, Palio, Fiat, o Uno e entre outros aí. Certo? Bom, olha só, pessoal, então vamos para a terceira pergunta. Por onde começar para ser um profissional qualificado e com autoridade? Bom, aqui, na verdade, tá, eu gostaria de separar isso aqui em duas coisas. Primeiro, um profissional qualificado e depois falar da questão da autoridade. Bom, o qualificado, tá, a gente precisa um curso, um treinamento ou a vida, passar por experiências, seria isso. Qual a diferença de a gente ter um curso e a gente aprender, por exemplo, dentro de uma empresa onde tem profissionais muito qualificados? É o tempo que a gente atinge, por exemplo, um nível de conhecimento onde a gente vai dizer assim, pô, estou qualificado, me sinto seguro para fazer. Essa é a grande diferença do treinamento. Por quê? No treinamento, quando a gente faz, principalmente quando eu estou ministrando, nós temos o objetivo de trazer os conceitos para dentro, né, ali, e inserir isso no aluno, e ele poder então entender o porquê das coisas. Olhar para a válvula e entender o que vai acontecer lá, o que pode acontecer, e várias dicas de manutenção, né, coisas já vividas. E aí, claro, junto à metodologia, usar uma metodologia que faça muito sentido com esse contexto, com esses conhecimentos, né, com esses conceitos. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, eu estou me tornando mais qualificado. Eu posso atingir isso? Posso, só que eu vou levar mais tempo. Se eu levo, por exemplo, 1 ano, 2 anos para se me qualificar com um curso, sem o curso vai levar 5, 6, às vezes dependendo até mais, depende da pessoa que está ali trabalhando comigo. Antes, deixa eu responder uma pergunta aqui, depois eu concluo. O Thiago perguntou, eu ofereço serviços de inspeção de NR3 e gostaria de saber como iniciar no mercado para também poder oferecer inspeções das PSVs dos equipamentos que eu inspeciono. Tá, Thiago, é assim, ó. O que tu pode fazer, tá? Eu já fiz algumas sugestões pro pessoal que tiveram treinamentos comigo, né? Que eu fiz assessoria para eles. É assim, tu pode ir no cliente, nesses teus clientes, né? E dar uma vasculhada, que normalmente eles têm algumas válvulas em almoxarifado, né? Algum tipo de válvula no almoxarifado. Isso é uma alternativa, tá? Porque a pessoa às vezes te conhece na questão de inspeção de NR3, dos vasos, mas não sabe da tua expertise, ou do teu conhecimento, ou do teu trabalho em questão de manutenção e inspeção em PSV. Então uma forma de tu entregar isso e mostrar para ele seria tu pegar uma válvula desse tipo. Não pegar do processo direto, tá? Às vezes ele fica com receio, isso aí acontece muito, né, com o pessoal, porque são relatos que o pessoal me traz. E aí se tu chegar e cara, tem uma válvula assim, descobre uma válvula, cara, posso levar essa válvula e fazer, e te fazer aqui uma apresentação do meu trabalho, eu vou fazer isso aqui sem custo para ti, eu vou te mostrar como eu trabalho. Aí, bom, quando tu faz isso, tu abre a porta. Bom, recebeu, abriu a tua porta. Agora o que tu tem que fazer? Agora é a hora de tu entregar mostrar o teu potencial. E aí tu faz um trabalho, desmonta, foto, registra as fotos, né? Todas as fotos dela montada, depois tu vai desmontando um passo a passo, ou todas as componentes numa mesa, uma foto bem batida, sem tremer, tá, com boa iluminação, e aí depois tu pode pegar alguns pontos, por exemplo, se o bocal e o disco estiver com muito incrustação, bate uma foto separada. Isso na chegada, tá? Depois que tu desmontou. Por exemplo, faz o teste de recebimento, faz isso aí, e assim por diante. E depois tu faz na outra sequência, o antes e o depois. Faz o depois lapidado, tudo certinho. E apresenta o relatório, claro, com descritivo, com os valores de ensaio e tudo mais.
e apresenta uma, de preferência colorida, tá? Uma pasta, um bookzinho, com um certificado do ensaio de bancada e com um relatório de manutenção. E entrega a válvula pintada, lacrada, bonitinha. Isso aí vai dar um diferencial enorme. E aí sim, esse é o modelo de trabalho que a gente vai entregar para você quando você fizer a válvula. Só que aí tem que ter o compromisso de fazer sempre assim. Tá? Isso é uma boa alternativa. Tá? E claro, outro ponto interessante seria se você já tem uma relação legal com o teu cliente, né? De repente em algumas oportunidades ele te passar então mais assim, sem essa necessidade de tu fazer isso. É chegar nele e dizer que tu está fazendo aumentando teu portfólio e está fazendo manutenção, inspeção em válvulas de segurança, por exemplo. Tá? Muitas vezes tu pode trazer os teus clientes num workshop, tá? Tu pode vir falar sobre a questão da importância da PSV, na questão de como faz a manutenção, alguns detalhes importantes, né? Chamar para a tua estrutura, se tu tem uma estrutura assim que possa receber pessoas, e aí fazer então esse workshop, né? É uma outra situação que eu também já apliquei e funciona muito bem o workshop. Tá? O pessoal vem achando que vai ser mais comercial, um xalalá, não, tem que dá uma carga legal de técnica. Eu acho que o pessoal gosta muito. Isso traz muita credibilidade. Tá? Respondido, Thiago? Mais uma do Thiago. Perfeito, muito obrigado. Quanto aos equipamentos necessários para iniciar? Bom, tu vai precisar uma bancada, cilindro, reguladora já com mangote, né? Tu vai ter que precisar alguns dispositivos para lapidação, pasta de lapidação e ferramenta. Basicamente é isso, tá? Ah, Xavier, como é que eu faço para fazer um teste de estanqueidade? Isso aqui? Bom, tu pode usar as técnicas que normalmente eu apresento, tá? São bem simples. Eu digo assim, os recursos são simples. Existem coisas sofisticadas que estão no mercado, que comprar, pô, é show de bola, dá impacto, pô, o cara tem uma bancada, mas não precisa nada de tão sofisticado assim. Né? O objetivo quando eu apresento é mostrar coisas simples que funcionam muito bem, desde que sejam utilizadas da forma adequada. Então, basicamente, o que precisa é isso. Tá? Bom, torno, questão de algum outro recurso, às vezes, por exemplo, como eu falei anteriormente, tá, numa pergunta que veio, uma bomba para fazer um calço hidráulico para levar 250 bar. Às vezes essa bomba a gente consegue locar depois de uma necessidade, tá? Mas no grosso mesmo é isso que eu falei. É bancada, a questão do cilindro de N2, a reguladora com mangote, as pastas de lapidação e as ferramentas, certo? Bom, então, eu estava falando, não sei se respondido, Thiago, legal? Qualquer coisa me chama de novo aí, tá? Eu vou respondendo. Por onde começar para ser um profissional qualificado com autoridade? Eu estava respondendo. Então, assim, o qualificado eu tinha concluído dizendo então que seria o cara ter um treinamento e se desenvolver. Mas por que desenvolver com treinamento é mais rápido? Depois, tal? Eu expliquei essa condição, né, que seria, quando o profissional sabe o que ele vai encontrar, já tem uma noção do que está ali dentro, ele consegue fazer uma avaliação melhor. E aí tudo começa a fazer mais sentido, tudo começa a girar numa tomada de decisão mais assertiva e mais rápida. Por isso que começa a dar resultado antecipado, certo? Então, por isso essa semana de inspeção que a gente está começando hoje à noite, ela é importante, tá? Para você que quer começar. Então ali tem muita dica, ali tem muita orientação, que seria interessante vocês olhar na sequência. Aula 1 hoje, aula 2, aula 3. Xavier, amanhã eu tenho um compromisso, eu não vou conseguir, mas na quinta eu vou conseguir olhar. Bom, por essa razão elas vão ficar depois gravadas, disponíveis até domingo, tá? Para justamente atender essa demanda. Para que você, se tiver um compromisso, você possa fazer, então, seguir a sequência. Então, olha a aula 1, se não conseguir olhar a 2, bom, o bom seria olhar a aula 2 e depois a aula 3, tá? Então, e ali eu montei isso especificamente com esse intuito, tá? Tu vai ter uma carga de informação, um momento de reflexão, mais uma carga de informação, um momento de reflexão e mais uma carga de informação. Então, por isso que 3 aulas não são muito longas, né? Porque senão, às vezes, muita informação a gente acaba não conseguindo absorver.
embora eu acho que tem bastante, eu sou meio exagerado na quantidade de informação, vocês estão vendo aqui como é que eu faço, minha filha briga comigo por causa disso, mas então, mas tudo bem. E aí, essa questão, para vocês começarem então a olhar, então a acompanhar, claro que vocês vão poder tirar, então ver, ali vai ter uma metodologia também, tá? Para que tu consiga então fazer o teu trabalho de uma forma de qualidade. E a questão da autoridade, bom, a autoridade ela vem, ela normalmente vem com o tempo, tá? Mas uma das técnicas é a gente conhecer normas, é ter uma metodologia, seguir uma metodologia, tá? Que a gente confia realmente, tá? Que já foi testada e tudo mais. E é isso que eu tenho proposto nas minhas lives, é isso que eu tenho proposto nessas semanas de inspeção, tá? É justamente trazer esse pessoal para dentro de uma forma de executar que ela seja uniforme. Não digo que essa aqui é a melhor, mas é uma que funciona muito bem, que eu já testei, tá? Não é única no caso, né? Tem outras, né? Mas tudo bem, essa aqui funciona muito bem e eu sempre tive bons resultados. Por isso que, como eu gosto de compartilhar conhecimento, e agora eu estou nessa fase, né, depois de muito tempo de indústria, para mim faz muito sentido isso que eu estou fazendo agora, tá? Dá muito sabor isso, dá muito gosto para mim fazer isso. O que acontece? Eu venho divulgando então uma metodologia que isso também dá credibilidade, tá? E claro, quando a gente está conversando com o cliente, termos técnicos, usar os termos técnicos. Como exemplo, eu falo muito disso. Por exemplo, o que é o bocal e o disco de vedação? Quando eu vou falar de válvula de segurança, o bocal é a parte fixa, o disco de vedação é a parte móvel. Se eu falar em sede e obturador está errado, não é que está errado, né? Mas não está correto, não é a mais correta, não é a terminologia adequada. Então, não, a sede da válvula de segurança não estava legal. Está errado isso? Não está errado. Mas também não é o termo mais apropriado. E isso são detalhes que a gente vai mostrando para o nosso cliente o quanto a gente está, digamos, dominando esse assunto. E aí vem a autoridade. E também a questão de conhecer um pouquinho das normas, sabe? Dar uma lida. Na internet às vezes não tem toda a norma. E aí tu pode entrar para ver o escopo da norma, conhecer o que ela fala, né? De repente dar uma olhada, se um dia tiver uma oportunidade de ver algumas normas que são pertinentes. Normalmente eu falo essas questões, tá? Nos cursos e em algumas lives eu tenho até uma que é só sobre normas, tá? Explico um pouquinho cada uma delas, alguns itens. Se vocês procurar lá no nosso Instagram, vai ter, acho que essa aula aí, tá? Essa live que eu fiz sobre isso. Então, como é que eu consigo isso? Eu consigo buscando informação, né? Pegando know-how, pegando conhecimento através de pessoas, mas sempre com o fundamento dos conceitos. Quando a gente tem conceito, a gente avança muito rápido na prática, consegue avançar mais rápido na prática. E também a forma como a gente se expressa e mencionando normas e se referenciando sempre em normas e procedimentos. Bom, se você está começando agora, de repente você não acha, mas eu não tenho acesso, eu não sei. Bom, eu vou dar uma dica a vocês. Guia do IBP. Guia IBP número 10. Coloca na internet, guia do IBP número 10. Isso aqui está no nosso site, se eu não me engano, tá? Tem nos nossos cursos, normalmente eu coloco algumas normas, algumas traduções, para que o aluno consiga pelo menos ter uma referência, ter uma noção assim, de qual tipo de norma que são necessárias e que dá para dar uma lida, né, e poder fazer então essa reflexão. E se o cliente perguntar, tu pode dizer, norma tal, eu li que tem tal teste, que recomenda tal situação. E aí por isso que é importante então você buscar isso aí. Tá? Começa pelo guia do IBP, ele é muito bom. Tá? Certo? Então, respondido então as 3 questões. Espero ter ajudado vocês, esclarecido vocês sobre as nossas questões técnicas. Tá? Saibam que eu continuo aqui à disposição. Tá? Vocês podem usar então o nosso Instagram, que ele tem funcionado muito bem para essas perguntas e respostas. Saibam que hoje à noite começa a nossa semana de inspeção. Hoje, amanhã e quinta-feira, às 19 horas, vai ser liberado a aula 1 hoje, aula 2 amanhã, aula 3 quinta-feira. Fiquem à vontade para participar, para perguntar.
né, deixar sua pergunta registrada lá, tá? E lá eu peço para vocês perguntar, cara, por favor, coloquem suas perguntas, que isso vai ajudar muita gente quando eu respondo e eu vou esclarecendo esses detalhes. Amanhã eu estarei aqui novamente, trazendo outras questões e respondendo perguntas que vocês possam estar interessados em fazê-las, tá? Então, mais ou menos às 10 horas, vocês fiquem ligados aí que daqui a pouquinho vai aparecer eu ao vivo e aí você fique comigo. Valeu, um grande abraço e até amanhã. Aguardo vocês.